povo lindo! Estamos de volta. Dessa vez eu trouxe para vocês aqui na nossa aula de oficina de língua portuguesa trechos do romance regionalista. Romance não. Romance que é a espécie literária, né? Mas romances regionalistas pertencentes ao modernismo brasileiro. Que bacana, hein? O modernismo brasileiro, como a gente vem estudando nas últimas semanas, né, através da interpretação de textos, percebemos aí que trouxe uma série de inovações em relação à cultura brasileira como um todo, né, nesse movimento de valorização. Por isso também foram bastante fortes, tá, nessa década de 1930, o regionalismo, ou seja, a cultura específica das regiões, né? Muitas vezes com temas engraçados, né? Como a gente vê bastante em... esqueci o nome do autor. Vou já lembrar. O de Gabriela Cravo e Canela, Jorge Amado. Lembrei, pronto. Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus maridos, que tem uma certa comicidade, né? Embora possam apresentar em algumas passagens drama, não é isso? Também temos aí, gente, escritores maravilhosos como Graciliano Ramos, tá? Como Raquel de Queiroz, a Raquelzinha, Kelzinha maravilhosa, fantástica, que escreveu obra sobre a seca, chamada de O 15, que retratou a grande seca aí, devastadora, dos anos de 1915, povo lindo. Então, vamos trabalhar aí o romance regionalista do modernismo brasileiro, ou seja, obras aí escritas em prosa que retrataram as diversas regiões do Brasil. Vamos trabalhar aí os aspectos artístico-literários desses romances regionalistas modernistas, tá? E entender que especificidades foram trazidas aí a partir desses romances. Eu me lembro que em outra aula a gente trabalhou alguns textos, né? Retirados, alguns fragmentos de textos aí, retirados das obras de Jorge Amado. Uma delas que eu mais gosto, bastante dramática, por sinal, né? Que retratava a realidade da Bahia, não só da Bahia, como no Brasil, Capitães da Areia, que trazia um grupo de jovens, tá? Abandonados, jovens órfãos, que aprontavam poucas e boas para conseguir sobreviver, né? Um deles, personagem principal, o Gato, era trazido nesse romance, tá? Eu convido vocês à leitura dessa obra maravilhosa, que mostra muito da Bahia da época e do Brasil como um todo, né? Então, muitas vezes, esses romances regionalistas, gente, eles não tratavam, evidentemente, só de aspectos relacionados às culturas locais, o que a gente costuma chamar de cor local, mas traziam também denúncias, né, relacionadas a certas mazelas que assolavam determinadas regiões, como os romances da Bagaceira, José Américo de Almeida, o 15, que eu acabei de citar, de Raquel de Queiroz, tá? O inesquecível Vidas Secas, inclusive virou obra cinematográfica, né? Vidas Secas de Graciliano Ramos, todos falando sobre o fenômeno da seca, né? Então, muitas vezes, essas obras modernistas, romances modernistas traziam essas temáticas de denúncia social. Olha aí, ó. Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos, O Drama da Seca, foram dois autores, né, pertencentes aí ao romance regionalista do modernismo, que trouxeram o drama da seca aí como ninguém, né? A Raquel de Queiroz em 15, mostrando aí o fenômeno, como eu falei, climático, que assolou a região Nordeste nos idos de 1915, e Graciliano Ramos com essa obra enigmática, Vidas Secas. Aqui é uma tela, tá? De Criança Morta aqui, de Cândido Portinari, ó, de 1944, que traz aí uma família totalmente devastada. Vejam que a família, gente, ela traz uma cena dramática nessa tela. Traz uma família, não sei se vocês estão observando aí, que a família está inteira chorando, tá? A figura, que eu acho que é da mãe, está mais ao centro, com uma criança morta. Todos são bem magros, observe. Com figuras mesmo, assim, bastante esquálidas, né? Debilitadas. E observem o plano de fundo dessa imagem. Parece um deserto, tudo árido, né? Tudo extremamente seco. Você tem aí uma cuiazinha de água, observei, pequena. Se você olhar o tamanho da família,
você vai notar que, evidentemente, essa quantidade de água não seria suficiente. Se você notar o plano de fundo, você vai ver um céu basicamente limpo, ou seja, aquele céu que está, assim, sem nenhuma nuvem, ou seja, quente, meu amigo, pesado. Então, você tem um chão que não tem uma planta, que não tem uma gota d'água. Então, isso tudo indica uma cena de seca, né? E a tela, ó, criança morta, o título da tela já chama a atenção. Então, a família inteira chora. Ah, não sei essa criancinha aqui que talvez pela idade não esteja entendendo muito o que está acontecendo, mas também não está com a expressão muito feliz. E isso aí é retratado em diversas obras, né? Que tematizam sobre a seca. Então, a gente vê uma criança morta ao centro da tela, a mãe aí em desespero, o pai também aqui, chorando em cima dela, uma menininha mais velha, ó, segurando a cabeça da criança, e provavelmente morreu desnutrida, né? Falta de comida, falta de água, o que poderia ser o destino de toda a família, né? Se não fossem tomadas as providências cabíveis. Então, você tem aí o drama da seca retratado aí nessa cena de Canto Portinari. Não foi a única obra, viu? Olha, ó, não foi a única obra do artista cujo tema é o êxodo rural nordestino, ou seja, a família que tem que, para não morrer de fome, não morrer de sede, ir embora dessas regiões em que nasceu, secas, áridas, pela falta também, né, de atitude das autoridades governamentais, e tem que procurar outros ambientes, né, tem que ir embora para outros estados para não morrer. A famosa migração, êxodo rural, né? Sai do campo para procurar não morrer nas cidades. Aqui, gente, nesses quadros são cenas do filme Vidas Secas. Vocês lembram que eu falei que essa obra, esse romance, ele foi adaptado aí para as telinhas do cinema? Pois é, um filme bem antigo. Inclusive, ó, traz o mesmo título, né, do livro de Graciliano Ramos. Aí, eu coloquei para vocês, como eu havia falado ainda há pouco, obras que retrataram também a seca, além de Vidas Secas. Ti, me ajuda que a caneta não quer escrever. A canetinha tá rebelde hoje. Tá bom, obrigada. Enquanto isso, a gente vai falando. Gente, olha, eu li, tá? Eu não li o 15 de Raquel de Queiroz, mas li Vidas Secas. Também não li A Bagaceira. Aliás, eu li só alguns capítulos de A Bagaceira, de José Américo de Almeida. São certamente 3 livros que trazem assim, a realidade bastante dura, triste mesmo. Você fica emocionado ao ver o sofrimento, né, que é colocado para as famílias por esse fenômeno climático, né? A fome que elas passam, o aperreio, a agonia. E, em especial, Vidas Secas de Graciliano Ramos traz o ser humano numa condição animalesca. O que ocorre? Deixa eu ativar aqui a danada. Opa! Deu certo. Valeu, tio. Você é pesado. Olha aí. Então, assim, essa cena aqui, ó, retrata o que seria o menino mais novo com a cachorra-baleia. Então, a desumanização das personagens dessa obra é tão grande, gente, que elas ganham características de animais. Elas são instintivas, são brutas, elas vivem numa situação de tanta dificuldade, sabe? De tanto aperreio financeiro, de calor, de agonia, de não ter o que comer, não ter o que beber, ter que trabalhar, ser explorado. Vidas Secas também traz essa temática, que eles viram verdadeiros animais. Então, a começar pela forma como Graciliano Ramos, de modo brilhante, né, dá nome às suas personagens. Por exemplo, os filhos de Fabiano, que é considerado um homem bruto, seco, não tem nenhuma atitude, ou pelo menos não demonstra nenhuma atitude de amor, né, em relação à sua esposa, sem a Vitória, em relação aos filhos. Inclusive, a obra a gente só sabe que é o menino mais velho e o menino mais novo. Quer dizer, eles não são nomeados. Só isso, é o menino mais velho e o menino mais novo. Por que não tem nome? Porque o nome é algo muito particular, é algo muito pessoal. O nome é algo que você utiliza para particularizar a criatura. Quando ele coloca menino mais velho e menino mais novo, isso de alguma forma, além de brutalizar ainda mais essas personagens, também generaliza a situação de aquela família central daquela obra ser representativa de todo o grupo de, né, pessoas que passavam por esse fenômeno, que sofriam as consequências da seca.
Os animais, gente, tinham nome. A cachorra era a baleia, inclusive era uma ironia, porque a cachorra era magra. Quando ele ia descrever a baleia, ele dizia que a baleia era só osso, só o pau e o couro. Então, a cachorra só era pele e osso. Na descrição que ele fazia dela, meu amigo, era magra. Aí chamava de baleia, uma ironia, né? E tinha um papagaio, que no meio das andanças, né, fugindo da seca, Fabiano vivia migrando com a família dele, buscando melhores condições. Eles, para não morrer de fome, tiveram de comer o papagaio. O bichinho já estava doente mesmo. Vamos comer o papagaio, senão a gente vai morrer. E a baleia morria de fome. Tanto é que a baleia, o sonho dela, gente, a baleia sonhava, prestar atenção. Enquanto que o Fabiano, os filhos dele, a esposa dele eram animalizados, a baleia sonhava. Sonhava com um céu de praias gordos, entendeu? Então, à beira da morte, quando ela estava quase morrendo, por fome, ela estava sonhando. Agora eu vou para o mundo dos pré-gordos, eu vou morrer de comer pré-gordo. Entendeu? E por que pré-gordo? Porque com certeza se tivesse pré-A, era seco o pré-A. Estava à beira da morte também. Então você vê aí, aqui a representação da Sinhá Vitória, com o menino mais novo, o menino mais velho lá atrás, que viveu levando a chapuletada do Fabiano. O Fabiano pouco falava. Quando falava era normalmente para reclamar do patrão dele, o seu Tomás da Bolandeira, que era um homem rico, que explorava o Fabiano. O Fabiano desconfiava que seu Tomás da Bolandeira roubava nas contas, né? Enrolava o pobre. Por ser um homem simples, não ter escolaridade, né? Fabiano não pensava muito, era bruto, trato, pela situação evidentemente embrutecida em que vivia. E a esposa dele, assim, a Vitória, ainda era um pouco mais esperta, né? Assim, a Vitória, ela sonhava com um colchão de molas. Ela queria muito, era o sonho dela. Porque eles dormiam assim num lugar lá que só era palha. E ela vivia reclamando desse colchão. Mas aí abria também a perspectiva para se pensar que assim, a Vitória já havia suspeita, né? Traído o Fabiano. Porque ela descrevia o colchão de molas perfeitamente como se ela já tivesse deitado. Na casa deles não era porque eles viviam numa situação que não tinham nem o que comer. Imagine dinheiro para comprar um colchão de mola. Então você tem todo esse retrato, essa brutalidade em que as personagens eram criadas aí, em Vidas Secas, tá? Então, os animais eram, né, vamos dizer assim, transformados em pessoas pelas atitudes, pelos pensamentos, a baleia então nem se fala, e os seres humanos, por viver em extremo sofrimento, né, sobreviver, aliás, eram aí reduzidos à condição de animal. Eram instintivos, brutos, não tinham carinho com o outro. Tudo por conta da brutalidade da situação. Olha aí o Graciliano Ramos, uma fotinha do Graciliano para vocês verem um rapaz aí brilhante. Graciliano Ramos de Oliveira foi romancista ao cabo inteligente, olha o tanto de coisa que ele foi aí. Cronista, contista, jornalista, político e memorialista brasileiro do século XX, mais conhecido por sua obra Vidas Secas, foi a obra mais famosa de Graciliano Ramos, tá? Tem outra também muito boa, São Bernardo, mas essa daí, que retratou o fenômeno da seca, foi assim, o must. Foi arrebatadora. Abordagem linguística. Você vê uma linguagem mais enxuta, né? Um discurso, em geral, tá? Direto, com mescla de discurso indireto livre, que você percebe, por exemplo, que algumas vezes, né, se intrometendo no meio da fala do narrador observador, entra a fala do Fabiano sem nenhum aviso. Você fica até meio perdido, né? Porque é justamente isso o discurso indireto livre. Essa mistura da fala do narrador aliás, do narrador observador com a fala da personagem que se intromete direto sem nenhum aviso, sem travessão, sem aspas. Isso para o leitor menos atento pode confundir, né? Mas a linguagem geral bem enxuta, rigorosa, uma linguagem formal e fundamental. As descrições, gente, que o Graciliano Ramos faz, tá, dos cenários, né? Por onde, por exemplo, a família peregrinava, os cenários áridos, muito sol, muito calor, muita seca, muita sede, muita fome, eram incríveis. Ele utilizou os adjetivos aí nas descrições com bastante precisão e eram tão fortes as adjetivações ao longo da obra que era como se você lendo visualizasse a cena, tão assim real, tão verdadeira que era a coisa.
frases mais curtas e recursos metafóricos, né? Por esses recursos metafóricos, por exemplo, você tem a impressão de que assim, a Vitória ela trai o Fabiano. A gente tem a impressão de que o seu Tomás da Bolandeira, que era o patrão do Fabiano, roubava as contas dele, né? Ó, outra cena aí, para dialogar com essa temática trabalhada aí na obra Vidas Secas, de Cândido Portinari. Então, ele pintou, ele produziu aí várias telas incríveis sobre esse fenômeno da seca. Olha aí, ó. Aí você tem urubus. Oh, gente, percebe que o céu está cheio de urubus. Percebe que é o mesmo cenário desértico no plano de fundo. Dessa vez, diferente da tela Criança Morta, você observa aqui, gente, ossos, ó, restos, né, de osso. Aqui você tem no canto inferior direito aqui uma espécie de ossada, né, aqui as costelas do animal morto, né, do gado morto. Você tem aqui o que parece ser um chifre, não sei se eu estou vendo direito, né? Ou poderia ser um osso qualquer do animal. Esse menino aqui da esquerda, olha o tamanho do ventre, ó. O ventre bojudo, uma barriga enorme. Veja que o menino é magro, as pernas secas. Então, ele não está com esse ventre bojudo aí por ser gordo, não. Nem faz sentido. Aí, provavelmente, é aquela doença comum. A esquistossomose, né? Beber água contaminada. E quando achava, né? Você vê aqui o pai de família, típico lavrador, ó, todos com os pés no chão. Com certeza os pés aí bastante calejados, ou seja, você vê pela descrição da tela que é uma família bastante pobre, bem carente. Você tem um idoso super magro aqui do lado, ó, com uma bengala, quase esquelético. Um menininho aqui enrolado nos panos, ó, dá a ideia de que até você tem a impressão de ver aqui, meio calçada da criança, né? Outra criança aqui, então, 1, 2, 3, 4 crianças. A mulher com a velha trouxa na cabeça, típica da cena, né? Dos retirantes. E o pai de família aí, com seus filhos. Então, é algo pesado, né? Tenho a impressão de ver, não sei se é um lenço branco, uma bandeira branca aqui. Como quem diz assim, meu Deus do céu, eu quero paz para minha vida, né? Estão cansados. Típica cena de retirantes. Forte, né? Bom, a abordagem social que a gente traz aí no plano de conteúdo da obra é evidentemente a seca, o fenômeno da seca, a miséria, né? E isso é uma forma de denunciar esse retrato da sociedade da época, né? A ausência de educação, eram pessoas realmente que não tinham oportunidade sequer de ter as suas necessidades básicas supridas, imagine, de serem educadas, né? Então, não havia realmente um descaso muito forte com as pessoas que passavam por isso. Então, elas não tinham acesso aos direitos básicos, à educação, saúde, moradia, trabalho, eram exploradas. A omissão do Estado, a mortalidade infantil também foram bastante trabalhadas aí, né, nessas 3 obras. A violência agrária, a reforma agrária, os latifúndios, sabe, essa questão de terras foi bem discutida aí. A análise psicológica é aquela, né? Eu falei para vocês basicamente centrada em 2 fundamentos da obra Vidas Secas: a zoomorfização e a antropomorfização. Os seres humanos passavam por um processo de zoomorfização, ou seja, se transformavam em animais secos, brutos, sem nenhum carinho, justamente por conta da situação de brutalidade a que estavam submetidos, né? Condições, evidentemente, subhumanas. Os animais já eram antropomorfizados, ou seja, os animais já eram transformados através da personificação, ó, em pessoas, porque eles pensavam. Eu disse para você que nesse retrato de antropomorfização, a baleia era a personagem mais diretamente relacionada a esse aspecto. Então, aqui a gente trouxe aqui uma fotinha para vocês da primeiríssima edição de Vidas Secas de Graciliano Ramos, tá? Aqui na silhueta, ó, já depois do papagaio morto, uma das primeiras cenas, se não me falha a memória, é a cena do papagaio que é comido pela família, né? Então, você tem aqui a cachorrinha baleia, sem a Vitória sempre com a trouxa na cabeça, o Fabiano com a sua varinha, seu chapéu, o menino mais velho e o menino mais novo. E ali do lado, o autor dessa obra fantástica. Uma das obras que marcou realmente, gente, o cenário do modernismo brasileiro regional, tá? Bom, olha aí, é um romance fragmentado e cíclico, quer dizer,
Você vê sempre a família tentando sair daquela situação e voltando para a mesma situação. Ou seja, eles migram de região para região, mas nunca conseguem, né, de verdade se estabilizar, nunca conseguem se livrar daquele fardo da seca. Então, por isso a gente chama de fragmentado, porque eles apresentam alguns momentos, algumas passagens, né, como a passagem do soldado amarelo, que é enigmático, como o Fabiano é preso, tá? E é humilhado por um soldado. Você tem uma denúncia ali. A famosa, né, e suposta traição da Sinhá Vitória em relação ao Fabiano. O fato de Fabiano ter se imaginado aí sendo roubado pelo seu patrão, Tomar da Bolandeira. Enfim, seres viventes. Fabiano, Sinhá Vitória, esposa do Fabiano, o menino mais velho, o menino mais novo, o papagaio e a cachorra-baleia. Pronto. Eram basicamente os personagens que apareciam lá na obra, tá? Aqui você vê a família, mais uma vez aí na obra que foi adaptada para o cinema. Olha lá. Tem ali os autores, a direção, Nelson Pereira dos Santos, a produção de Herbert Richards. Herbert Richards. Esse Herbert Richards é famoso, hein? Luiz Carlos Barreto, Danilo Trellis, Maria Ribeiro, Átila Iorio. Você vê que até o Secas, né, na época, era escrito assim. É um filme bem antigão, gente. Isso aí deve ser o quê? Década de 70? Nem sei. Talvez seja mais velho do que eu. Olha aí. Metáforas. Cama de couro, moradia. Quer dizer, assim, a Vitória sonhava com essa cama de couro. Aliás, não era nem cama de mola, não era couro. Olha aí. A linguagem truncada, ou seja, Fabiano, gente, normalmente ele respondia às pessoas ou então se dirigia para os meninos com brutalidade, para bater, para brigar, era grosseiro, tá? Então, ele simbolizava a falta de educação. Nuvem de preá, esse era o sonho da baleia. A baleia, quando ela dormia, ela sonhava com a nuvem. Por exemplo, na cabeça dela, eram as nuvens passando e essas nuvens eram cheinhas de preás gordos, ou seja, a metáfora da fome, né? A necessidade de comer mesmo, para sobreviver. Desculpa, gente. Ser o menino mais velho. Ou seja, havia uma metáfora muito forte aí, porque naquela época, gente, era muito difícil uma criança vingar. Imagine nessas condições, né? A medicina pouco evoluída, quando havia nas regiões periféricas do país, como nessas regiões extremamente áridas e flageladas pela seca, se havia, né, possibilidade de tratamento. Então, a maioria dessas crianças morria mesmo, era um problema grave no Brasil. Então, o menino mais velho já representava, de certa forma, uma vitória aí, porque ele tinha vingado, né? Venceu a mortalidade infantil. Ser vaqueiro como pai, era o sonho dos meninos, a formação, né? Então, vejam aí o sonho deles. Eles não conheciam outra realidade. Poderiam querer estudar, mas quem é que incentivaria essas crianças a estudar, né? Soldado amarelo, a opressão, né? A humilhação, a desigualdade social, uma grande metáfora aqui, ó. O soldado amarelo que humilhou o Fabiano, prendeu, sendo o Fabiano um homem honesto, né? Bruto, mas era honesto. O patrão, o seu Tomar da Bolandeira, que o Fabiano desconfiava que roubava, não pagava ele direito. Fiscal de tributos, a sociedade opressora, Estado omisso, olha aí. Sapatos novos, a inclusão social, ou seja, um sonho de ter sapatos novos. Teve um episódio lá de uma feira na cidade que eles queriam muito ir, mas eles não tinham roupas e sapatos adequados, quer dizer, eles se sentiam excluídos mesmo socialmente. Então, o Fabiano queria muito um sapato novo, os meninos queriam um chinelo, não tinha. Ter um patrão, ó, emprego e fim da retirada, tá? Então, há várias metáforas aí nesse livro maravilhoso, que eu tenho certeza que depois, né, dessa explanação aqui, vocês vão ficar com vontade de ler. Muito bom, gente, muito bom. Raquel de Queiroz, ó, fez uma obra sobre a terrível seca que assolou o Ceará no ano de 1915, viu, gente? Negócio sério mesmo. Cearenses comem lagarto para não morrer de fome. Aqui, ó, Chico Merrolino, 71 anos, calangos, lagartixa, por não ter o que comer. Então, foi um negócio terrível essa cena aqui, ó, não é mentirosa. O chão ficou árido, seco. As pessoas que moravam, evidentemente, nessas regiões
nessa região assolada pelo flagelo, vieram a morrer muitos de inanição. Fome, meu amigo, muita fome. Então o negócio foi sério. A pessoa comer calã. De uma época dessa, a gente estava vendo que tinha uma seca forte que houve há algum tempo, o pessoal estava se alimentando de palma, porque não tinha o que comer. Gado morrendo. Bom, quem foi Raquel de Queiroz? Com certeza uma mulher revolucionária à frente de sua época, né? Primeiramente por ter a coragem e, evidentemente, o dom da escrita. Ela foi aí uma tradutora, olha só, uma mulher poliglota, romancista, escritora, jornalista, cronista prolífica e importante dramaturga brasileira, autora de destaque na ficção social nordestina. Foi ela que criou, evidentemente, o 15, e foi uma obra, né, um romance de ficção baseado aí no fenômeno dessa seca do Ceará. Foi a primeira mulher a ingressar, olha só, diz que ela era aí um divisor de águas, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, maravilhosa. Em 1993, foi a primeira mulher galardoada com o Prêmio Camões. Politizada, foi presa no regime do Estado Novo sob acusação de subversão política, tá vendo? Foi uma mulher realmente aí que ia para o fronte. Então, evidentemente, muitas homenagens a Raquel de Queiroz, fantástica, maravilhosa, merecidíssimas homenagens aqui, um selo, né, que foi criado em homenagem a ela, um selo postal da Sérvia, gente, olha só, no ano de 2011, a posse dela, a fotografia dela tomando posse na Academia Brasileira de Letras no ano que eu nasci, 1977, e aqui uma estátua da Raquel de Queiroz na Praça dos Leões, em Fortaleza. Fui várias vezes em Fortaleza e não tirei uma fotinha com a Raquel de Queiroz. Tirá-la aí. Fantástica, né, gente? Olha aí o 15. O que ela trazia, tá? De denúncias sociais, evidentemente, nessa época. Ah, gente, só para contextualizar aqui com vocês, ó, tem histórias em quadrinhos. Tem várias obras literárias brasileiras que foram aí traduzidas para a linguagem dos quadrinhos. O Machado de Assis, o 15 de Raquel de Queiroz, foi também. Claro que eu recomendo a leitura da obra original, óbvio, né, gente? Mas também recomendo, depois que vocês lerem, que vocês vão para a adaptação à linguagem dos quadrinhos, que também é uma forma interessante, né? Normalmente, esses romances traziam como uma das principais características as descrições abundantes, ou seja, era uma forma, tá, que esses autores encontravam de criar, né, fazer com que o leitor desses textos mentalizasse essas cenas, como se ele estivesse observando mesmo essas cenas assim, em frente. Tamanha era a precisão dessas descrições. Então, um apelo social grande, né, denúncia da miséria e do sofrimento de sertanejos que, fugindo da seca, partiam para as cidades em busca de melhores condições de vida, mas eram isolados em campos de concentração que lhes serviam de abrigo. Veja aí, ó, temática do êxodo rural. Olha aí, ó, êxodo rural. Segregação social. Ó. O Chico Bento e sua família, B maiúsculo, lógico, né? Flagelo dos Retirantes, Conceição e Vicente, no conflito amoroso e comportamental, aí as personagens apresentadas por Raquel de Queiroz o Quinze. Vocês lembraram de alguma coisa? Lembrar de algum personagem super conhecido? Chico Bento? Não é à toa não, né? Lembrar do personagem dos quadrinhos. Aqui a gente tem uma capa, tá? Dessa obra de Raquel de Queiroz que foi adaptada aos quadrinhos, para o caso de você querer buscar aí na internet, tá bom? Conseguir para você essa adaptação. Outros romances maravilhosos aí, que não trabalhando a temática da seca, mas trabalhando aí mulheres que eram revolucionárias para suas épocas, de Raquel de Queiroz, As Três Marias, Dora, Doralina, Memorial de Maria Moura. Esse aqui foi adaptado, gente, também para as telinhas do cinema, tá? Quem interpretou a personagem principal desse romance, a Maria Moura, foi Glória Pires aí, ó, tá bom? Mulher forte que precisou se impor contra a sociedade machista e patriarcal do século XIX, ou seja, nos idos de 1800 e alguma coisa. E a Maria Moura, ela foi tão forte, tão
categórica em sua posição de querer encontrar um espaço na sociedade, mas naquela época a mulher muito discriminada, pouco escutada, que ela conseguiu se inserir entre os homens. Se eu não me engano, eu assisti a algumas cenas do Memorial de Maria Moura. Isso aí é bem antigo, 1994. Eu acho que ela se vestia de homem, né? Pelas caracterizações aqui. Fantástica essa heroína. Vamos agora a algumas atividades, trazendo aí esses textos, né? De romances regionalistas do modernismo, para a gente resolver aqui algumas questõezinhas neste momento final da nossa aula, gente. Olha aí. Questão cobrada na FUVEST. Nós trouxemos aí 2 textos, tá? Uma carta de Graciliano Ramos, a sua esposa, portanto, um texto nada fictício, e um fragmentinho aí, tá? De Vidas Secas, romance ficcional regionalista. Vamos lá. Procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. Será que há mesmo alma em cachorro? Não me importo. O meu bicho morre desejando acordar num mundo cheio de preás. Exatamente o que todos nós desejamos. A diferença é que eu quero que eles apareçam antes do sono. E Padre Zé Leite pretende que eles nos venham em sonhos. Mas no fundo todos somos como a minha cachorra-baleia e esperamos preás. Ou seja, os preás representavam, né, a necessidade de saciar a fome. Ou seja, de alguma forma, se tem uma metáfora maior. Ou seja, todo mundo tem alguma necessidade que precisa ser suprida. E nessa perspectiva, tá? O céu, as nuvens cheias de preás, estavam lá na mente da baleia, era uma forma de suprir a necessidade que ela sentia de imediato, que era matar a fome, né? Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Àquela hora, cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó, onde Sinhá Vitória guardava o cachimbo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. Isso aqui já era a baleia sonhando, viu, gente? As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Quer dizer, tudo no sonho da baleia era grandioso. A necessidade dela de comer, a necessidade dela de brincar com os meninos, de ter mais carinho da família, né? Tudo era grande. O Fabiano, que ela via como dono, era enorme, ou seja, um Fabiano enorme. Por que esse adjetivo grande, grande? Tudo na baleia era grande. Era a fome que era grande demais. Era tão intensa que fazia a baleia sonhar grande. Então, nesse exato instante, você vê aqui no fragmento, tá? Uma antropomorfização da baleia. Uma baleia muito mais humana do que muita gente, né? Uma baleia muito mais gente do que muita gente. Com desejos, com sonhos. Se eu não me engano, é nessa passagem que ela morre, né? Vamos lá. A comparação entre os fragmentos, respectivamente, da carta enviada por Graciliano Ramos, a esposa dele mesmo, e de Vidas Secas, né, o fragmento do romance regionalista, permitem afirmar que será que a mesma acordaria feliz? Sugerem dúvida. Procurei adivinhar e precisava vigiar. Significam necessidade. No fundo, todos somos. E andar pelas ribanceiras indicam lugar. Padre Zé Leite pretende e baleia queria dormir indicam intencionalidade. Todos nós desejamos e dormiam na esteira indicam possibilidade. Uma questão que vai trabalhar aí mais os sentidos trazidos por essas expressões que estão em conjunto, tá, gente? Não esqueçam que todas elas estão aqui, ó, justapostas pela conjunção e ambas têm que dar a mesma ideia. A ideia está aqui, ó. Dúvida na letra A, necessidade B, lugar C, intencionalidade D e possibilidade na E. Cuidado com isso aí, porque a gente precisa ter as duas, tá, passagens, entre aspas aí, coordenadas pela conjunção I com a mesma ideia. Olha aí. Vamos lá. Procurei adivinhar e precisava vigiar. Será que significam necessidade? Procurei adivinhar
Vem aqui, ó, esse fragmento para mostrar para você. Cadê? Lá no início, ó, procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. A outra é, acordaria feliz. Baleia queria dormir, acordaria feliz. Então, você tem um verbo aqui no futuro do pretérito, indicando uma possibilidade. E aqui, procurei adivinhar, indicando com verbos no presente, tá? Uma atitude certa dele. Ele procurou adivinhar. Será que isso indica possibilidade, gente? Dúvida? Aliás, necessidade? Vamos lá para C. No fundo, todos somos e andar pelas ribanceiras. Temos que procurar as expressões, né? Cadê? Tá aqui. Zé Leite pretende que eles não veem sonhos, mas no fundo todos somos como a minha cachorra baleia. Todos somos baleia. A autoexpressão, a autoexpressão é andar pelas ribanceiras, que indica lugar. Tá aqui. As crianças espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de prés gordos. Cadê as ribanceiras? Não, então eu repassei. Se der ideia de lugar, vá lá. Bora ver a resposta? Olha aí. Aqui você tem intencionalidade. Em padre pretende, ó. E baleia queria dormir, você tem intenção. Quer dizer, a baleia queria, né? Na verdade, dormir é para morrer e não sofrer mais. Tá? Então, todos indicam intencionalidade. Qual o erro? Será que a mesmo não indica dúvida, tá? Acordaria feliz, indica uma possibilidade. Procurei adivinhar. Não se enquadra na necessidade, se enquadra muito mais na certeza. No fundo, todos somos não indica lugar, tá? No fundo, ele quer dizer de verdade, tá mais para afirmação, né? Pelas ribanceiras indica lugar, mas o primeiro elemento não indica, então tá errado. Todos nós desejamos e dormiu na esteira, indicam possibilidade. Não, bem que desejamos já é uma certeza. Também no pretérito imperfeito em dormiu na esteira é outra certeza, não tem nada a ver com possibilidade. Resposta correta, letra D de dado. Vamos lá para a nossa outra questão. Um escritor classificou Vidas Secas como romance desmontável. Vocês viram que quando você vai lendo os contos, né? Aliás, os capítulos de Vidas Secas, eles parecem contos independentes, tá? Não existe uma sequência bem lógica, de modo que você lê um e lê o terceiro, por exemplo, lê o primeiro e lê o terceiro capítulo, vai desmontar a narrativa, porque eles não indicam uma continuidade. Cada capítulo é um episódio. Então, por isso é que ele tem essa, vamos dizer assim, caracterização como romance desmontável. Tendo em vista sua composição contínua, feita de episódios relativamente independentes, e sequências parcialmente trucadas. Essas características da composição do livro, vamos lá analisar a letra A, constituem um traço de estilo típico dos romances de Graciliano Ramos e do regionalismo nordestino. Letra B. Indicam que ele pertence à fase inicial de Graciliano Ramos, quando este ainda seguia os ditames do primeiro momento modernista. Letra C. Diminui o seu alcance expressivo na medida em que dificulta uma visão adequada da realidade sertaneja. Olha, pelos comentários que a gente já fez aqui, os trechinhos que a gente analisou, já dava para você eliminar aquele estudante essa possibilidade. Por quê? Eu disse para você que, desses romances regionalistas, um dos mais famosos, se não o mais famoso, é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Tanto é verdade que a linguagem dele foi adaptada ao cinema, famosíssimo até hoje. Se fala nessa obra, se estuda, tá? Então, assim, dizer que ela diminuiu o alcance expressivo, tá errado. Se fosse verdade, se ela não tivesse tanta expressividade, ou seja, tanta criatividade a demonstrar através do drama, da seca, a vida dessas personagens, ela não teria alcançado tanta aceitação. Então, não tem nada a ver. E esse dificultar uma visão, não, essa obra foi analisada por mil e um críticos literários. Podemos iluminar a C, vamos ver a D. Revelam nele a influência da prosa, né, seca
e lacônica de Euclides da Cunha em Os Sertões. O Euclides da Cunha não foi um escritor modernista, mas foi pré-modernista, tá? Ele foi lá fazer uma verdadeira reportagem sobre o conflito que estava acontecendo na região de Canudos e terminou documentando o verdadeiro massacre que aconteceu lá, né? Toda a população de Canudos basicamente massacrada, né, por um grupo de militares. E letra E relaciona sua visão limitada e fragmentária que as próprias personagens têm do mundo. Ou seja, pode ser que essa fragmentação do romance, pode ser não, mas ela tenha sido proposital justamente para mostrar que eles viviam uma vida cíclica, cada episódio era um episódio, porém eles voltavam para o mesmo ponto. Ou seja, para a mesma situação de fome, de seca, de peleja, né? Então, o que a gente pode aqui falar sobre esse romance desmontável e a composição do livro regionalista? Olha a resposta. É um traço de estilo típico desses romances de Graciliano Ramos, viu? Era como se fosse um traço estilístico dele, essa fragmentação. Ou seja, ele era adepto às fragmentações. Letra A de amor. Vamos lá. Mais uma questãozinha. Baleia queria dormir, aquele trechinho que a gente leu. Acordaria feliz no mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. A estrutura textual utilizada por Graciliano Ramos no romance Vidas Secas representa o seu estilo vanguardista, né? A gente tem meio que uma certa influência, né, do cubismo, essa fragmentação pode ter sido a influência dessa prerrogativa, né, futurística. Pela leitura do texto, compreende-se que há marcas próprias do chamado discurso direto, através do qual são reproduzidas as falas das personagens. O narrador é observador, pois conta a história de fora dela, na terceira pessoa, sem participar das ações, como quem observou objetivamente os acontecimentos. Ou seja, o narrador ficava lá olhando o que estava acontecendo com as personagens e iria relatando ao longo do romance. Quem conta a história é uma das personagens, que tem uma relação íntima com as outras personagens, e por isso a maneira de contar é fortemente marcada por características subjetivas, emocionais. Você viu o trechinho que a gente colocou aqui para você analisar, né? Aqui você não está vendo nenhuma personagem falando. Mas é um narrador que vê de fora e está falando em terceira pessoa sobre o que ele está observando. A baleia queria dormir. Como quem olha ali a baleia e vê os pensamentos dela. Percebe, né? Os sentimentos. Evidencia-se um conflito entre a protagonista baleia e o antagonista Fabiano, pois este impede que a cadela possa caçar os preás. Na verdade, gente, essa daí já é mentirosa, né? Não é o Fabiano que impede a baleia de caçar preá, não faz era ter. Ou seja, num cenário de seca, de morte, onde é que ela ia caçar preá, coitada? O narrador é onisciente, isto é, geralmente ele narra a história na terceira pessoa, sabe tudo sobre o enredo e sobre os personagens, inclusive sobre suas emoções, pensamentos mais íntimos, às vezes até dimensões inconscientes, como essa aí do narrador querer adivinhar até os pensamentos da baleia, né? Claro, por isso que ele é considerado um gênio e a resposta é mesmo, gente, a letra E. E assim encerramos nossa aula sobre romance regionalista do modernismo. Um abraço a todos, boa noite, ótima semana e até a próxima.